Graça e paz, queridos. Bom início de tarde, bom estarmos juntos novamente aqui nesse momento no Vem pro Cenáculo. Todos os dias nós estamos aqui nesse mesmo horário, ao meio-dia, trazendo uma palavra do Senhor, uma palavra dirigida para que a sua fé seja fortalecida, a sua caminhada seja fortalecida, em nome de Jesus. Eu quero te fazer dois pedidos, que você deixe o like, coloca aí, clica no botãozinho do joinha, porque assim a plataforma, o algoritmo do YouTube entende que esse assunto é relevante e ele envia para mais pessoas. E mais pessoas serão alcançadas com essa mensagem, né? E também que você possa compartilhar isso com o maior número de pessoas, seus amigos, familiares. Compartilha nos seus grupos para que as pessoas também tenham acesso a essa mensagem. Então vamos lá, querido. Muito bom mais uma vez estarmos juntos nesse momento, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, envolvendo você, sua casa e tudo que relacionado a você, tudo que pertence a você. Eu queria começar aqui trazendo para esse nosso momento, antes de ler a referência aqui, uma história, uma pergunta também reflexiva junto com essa história. Você já tentou mudar algo? Ou tentou fazer algo diferente, mas mantendo as mesmas atitudes, o mesmo comportamento? Pense nisso. Se você já buscou algo diferente, um resultado diferente, fazendo as mesmas coisas, né? Tendo atitudes do passado, atitudes antigas, e você quer algo novo. Talvez isso não dê liga, isso não traga o resultado que você espera. E aí, eu falei de história, mas é uma situação que já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido com você. Já foi em algum mercado? Geralmente acontece no mercado ou na feira, isso já aconteceu comigo e já havia acontecendo com algumas pessoas. Você faz aquela sua compra, né, em nome de Jesus, e glórias a Jesus por isso, aquela compra bem robusta, e você ali divide aquela compra em sacolas, algumas sacolas. E talvez algo que você tenha colocado numa dessas sacolas, junto com outros itens, rompeu o fundo da sacola, deu aquela rasgadinha, e você falou, rasgou só um pedacinho, tá tudo bem, dá para chegar até ali, até o carro, até a minha casa, de repente a distância do mercado onde você estava ou na feira não é muito distante e você foi ali com aquela sacola de plástico. No processo, no caminho, com o peso das sacolas e o peso das coisas que estavam dentro dessa sacola que foi danificada no fundo, ela abre e tudo que está ali cai. Já vi laranja, limão, tomate, essas coisas de feira que também você encontra nos mercados, pelo chão, espalhado pelo chão. E aí aquele desespero para sair catando todas as coisas, sair pegando as coisas. E salvo que, se não for numa ladeira, numa rua que tem descida, você ali consegue, em poucos minutos ali, rapidamente, pegar tudo novamente. O duro é fazer isso sozinho com um monte de sacola na mão, fala a verdade. E aí, geralmente aparecem os abençoados que ali se dispõem, são proativos e ajudam a gente nesse processo, que já aconteceu comigo de rasgar, mas quando rasgou eu estava próximo no estacionamento e próximo do carro. E aí já consegui logo colocar no chão e não teve uma perda muito grande, as coisas não quebraram. O duro é quando quebra, né? É um vidro e bate no chão e se perde o conteúdo do vidro, né? Imagina, você comprou a geleia para a criança e pum! Abriu, espatifou o vidro de geleia, perdeu-se a geleia, perdeu o azeite. Imagina perder um vidro de azeite numa situação como essa. Pois é, querido, o texto de hoje, a referência de hoje que está, se você estiver anotando, em Marcos, capítulo 2, versículo 22, diz assim: e ninguém põe vinho novo em vasilha velha, né, numa vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão, ou se perderá o vinho. E ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Então eu quero trazer esse versículo para o contexto, né, do contexto onde a gente vai falar da época de Jesus. Nesse contexto do vinho, o vinho era usado de diversas formas ali, né? Tinha ali, era uma bebida essencial, tinha também a questão do simbolismo da alegria e da abundância, né? Um dos significados do vinho
né? Ele está ligado, ele é correlato à questão de alegria e abundância, né? Uso religioso e de rituais, né? Na Páscoa judaica, olha que interessante, na Páscoa judaica, Jesus usou o vinho ali como símbolo de uma nova aliança, né? Ali do sangue dele sendo derramado na cruz, simbolizando também essa nova aliança que teria conosco. E a vasilha de couro, na época não tinha Tupperware, esses vidros com tampa que fecha hermético, né? Que não, sensacional essas coisas de hoje, né? Mas nessa época não tinha. Então tinha-se o quê? Esses couros, couro de animal, couro ali de ovelha, né? De alguns animais que eles tiravam e fabricavam esse couro, costurando ali e colocava líquido, colocava leite de cabra, né? Colocava ali água para de repente uma viagem, algo distante, então tinha essa vasilha de couro, né? Esse odre de couro para que pudesse preservar e eles carregarem isso. Como eu disse, não tinha Tupperware, né? Essa marca Tupperware, vasilhas de plástico, vidro com tampas, caixas específicas para carregar essas coisas, nem vidro, né? Hoje tem muita coisa em vidro, plástico, não existia essa coisa. Então tinha, o que eles tinham? O couro dos animais e faziam esse tipo de reservatório, né? Então, dentro desse contexto nosso e dentro dessa história, e com a pergunta reflexiva que eu trouxe aqui para nós nesse momento do cenáculo, é que você não tem como termos resultado, nem você, nem eu, quem quer que seja, um resultado novo, algo que eu almejo, que seja diferente, que seja algo totalmente disruptivo e diferente daquilo que eu estou vivendo hoje. Eu quero um resultado diferente, fazendo as mesmas coisas, tendo o mesmo comportamento diante das coisas. Não, eu não vou ter resultado diferente se eu tenho o mesmo tipo de comportamento. Vamos dizer, só aqui, né? Vamos supor que você não esteja contente com a sua estrutura física, o seu corpo, a sua saúde não está muito legal, mas você quer melhorar a sua saúde, sua condição física. De repente você vai subir uma escada, você fica cansado, ofegante, você vai uma caminhada, precisou dar uma corridinha breve ali, já ficou o batimento acelerado, você passou mal. Se você continuar não praticando atividade física, se você continuar se alimentando de forma errada, abusando dos doces, abusando de várias coisas, a sua saúde ela sempre vai estar em xeque, a sua saúde ali não vai estar 100%. Ao contrário, se você começar a fazer uma caminhada, praticar atividade física, fortalecimento muscular, mudar a sua alimentação, consequentemente, a tua estrutura física, a tua estrutura orgânica, a tua estrutura emocional e mental, ela vai mudar. Não é? Então, você vai ter um resultado diferenciado. Vai perder peso, vai ficar mais forte, mais ágil, vai dormir melhor, né? Então, voltando aqui para o texto e falando do vinho, ele representa a nova vida em Cristo Jesus. O evangelho de transformação e renovação no Espírito Santo, né? Essa vasilha velha, ela simboliza um coração endurecido. Se você está com um coração endurecido, se eu tenho um coração endurecido, eu preciso buscar o Senhor, clamar ao Senhor que me dê um coração de carne, um coração ensinável, para que eu possa aprender mais do Senhor, estar aberto ao aprendizado da palavra, através do pastor, do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, da leitura na palavra, que nos conduz para essa mudança de atitude e viver exatamente essa novidade de vida em Cristo Jesus. Agora, o pecado, o perigo, né? Na verdade não o pecado, o perigo de tentar conciliar o novo com o velho, né? É que de repente você vai entrar em conflito, você quer algo novo, mas a atitude não é condizente àquilo que você quer. Está preso nas coisas do passado. Isso impede o teu crescimento espiritual, mas você quer viver algo novo em Deus, você quer romper em Deus, mas não tem atitudes corretas concernentes àquilo que você deseja e que você quer em Deus. Querido, isso vai ser um ponto de conflito e você vai desanimar, porque você não vai mudar. Se você não se esforçar para poder ter essa vida com Deus, oração, meditação na palavra, essas coisas que você almeja,
né, de uma vida espiritual, um crescimento espiritual, um avivamento espiritual, ela não vai acontecer. Então nós precisamos disso. Agora você precisa identificar na sua caminhada qual é, ou quais são essas vasilhas velhas, né? Pecados ocultos, dependências emocionais. A emoção ela pode travar a gente. O medo de avançar, o medo do novo, né? Isso também pode trazer essa questão de travar, de fazer com que você fique paralisado. Ao contrário disso, a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A palavra também diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas sim de amor, de equilíbrio, de poder. Nós temos isso em Cristo Jesus, de autoridade em Cristo Jesus. Nós temos orado para que o Senhor, né, haja nas nossas vidas com autoridade, nos dê autoridade. O Senhor te deu autoridade. Autoridade não uma autoridade humana, mas uma autoridade sobrenatural, sobre-humana, autoridade que vem do alto, do Senhor, para a minha vida e para a sua vida. E há um processo de renovação quando nós estamos nessa busca, né? A partir do momento que você identificou esses pecados ocultos, essas dependências emocionais, essas práticas que te afastam de Deus, né? Isso vai trazer uma transformação na sua vida. O processo de renovação ela começa com um arrependimento verdadeiro, não é remorso, é o arrependimento que dá aquela sensação de morte, de perda, e esse é o arrependimento, você se arrepende profundamente, genuíno e verdadeiro, né? Atos 3,19 fala, se você estiver anotando sobre isso, coloque aí na sua anotação Atos 3,19 para depois você ler sobre essa questão, né? Uma renovação de mente onde encontra o texto sobre isso que fala, e eu gosto muito desse texto, Romanos 12:2, que fala para você não se conformar com este mundo, mas que a gente possa, através da transformação da nossa mente, da renovação da mente, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que tem uma trajetória aí. Você vai entender que a vontade de Deus ela é boa, aí ela passa depois de um processo, um período, ser agradável, e você vai entender a perfeição da vontade de Deus, porque ela é diferente da nossa vontade, da minha vontade e da sua. É? Então, meus queridos, meus lindos de Jesus, né? Preste atenção nesse processo de renovação, decida, né? Tem um custo para isso, né? O custo de você não entender isso, e o custo de você entender, né? Colocou vinho novo no odre velho, como nós lemos ali na referência de Marcos, ele vai se perder. Perde o odre e perde o vinho. Por quê? A fermentação do vinho, ela começa a expandir. Ela gera esses gases e há uma expansão, ele precisa expandir. O odre velho ressecado, ele vai ficar rígido, ele não vai permitir essa expansão. É onde ele rompe, ele estoura. Estourou, perde o vinho e perde também o odre. Ao contrário que, se eu coloco um vinho novo num odre novo, os dois vão se ajustando. Há uma expansão pela fermentação, porém, o odre novo, o couro novo, ele tem essa elasticidade para poder romper junto, expandir e voltar ao seu tamanho normal novamente. E ali nada se perde, melhora-se. Fica melhor, não é? Fica melhor. Então hoje nós temos, nesse momento, com essa palavra, você tem essa oportunidade, né, de uma vida abundante em Cristo Jesus, que não vai ser desperdiçada. Entende isso? Não vai ser um desperdício, o seu esforço, isso que você está recebendo de novidade de vida, as palavras, o ensino, esse novo tempo de meditação na palavra, de oração, de adoração, de dedicação, isso não vai se perder se você mudar o seu comportamento. É o odre novo, recebendo algo novo. Aqui tem um exemplo, e eu creio que você conhece, todos nós conhecemos, que está em Mateus 27, 3 e 5, fala de Judas. O Judas Iscariotes, ele não permitiu essa transformação, né, no coração dele. Ele se perdeu. Que nós não sejamos assim. Não é? Estar com quem pode transformar a nossa vida, mas por um coração endurecido, eu não receber isso e me perder nesse processo todo. Estando no ambiente, mas não recebendo o que deveria e não
evoluindo, expandindo como deveria, né? Então eu quero convidar você agora, nesse momento, para que, como essa vasilha nova, recebendo algo novo de Deus, que você precisa descartar da sua vida o que é velho, o que é antigo, para que esse novo possa expandir, você expandir junto e avançar no Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço nesse momento, através do Teu Santo Espírito, que venha sobre nós, ó Pai, nos dando clareza, discernimento, coragem, Pai, para largar tudo que é velho, tudo aquilo, Pai, que nos faz afastar de Ti, não avançarmos em Ti por comportamentos, ó Pai, estamos presos a comportamentos e emoções antigas, ó Senhor Deus, que não traz o resultado que queremos. Espírito Santo, nos mostra, nos ensina, nos dá clareza, mas também coragem para abrir mão do que é necessário para receber o novo em Ti, podendo assim avançar em Cristo Jesus, sendo luz nessa geração, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Lembra, todo dia nós estamos aqui com uma palavra para abençoar a sua vida.